Greve geral paralisa setores essenciais em Portugal. Escolas estão encerradas e há constrangimentos na saúde, transportes e aviação. União Europeia e Kiev elaboram um plano de ação para impulsionar a Ucrânia no caminho de adesão ao bloco. O objetivo é contornar o veto político da Hungria. Onda de protestos anticorrupção na Bulgária leva à demissão do governo de Rosen Zelizakov. Esta é uma das muitas escolas do país que esta manhã se encontra encerrada devido à greve geral convocada pelos sindicatos contra o novo pacote laboral do governo. A paralisação também está a afetar a saúde, com os principais hospitais públicos de norte a sul do país a funcionarem sem consultas e sem cirurgias. Segundo os sindicatos da função pública, a adesão nos hospitais ronda em média os 95%. Nos aeroportos há vários voos que foram cancelados ou estão atrasados pela falta de pessoal no handling e no check-in. No aeroporto de Faro, vários passageiros tiveram que ser desviados para o aeroporto de Sevilha, em Espanha, para apanharem outros voos. Nos serviços municipais, a paralisação também foi visível na recolha de resíduos durante a madrugada. Aqui em Lisboa são muitos os bairros com contentores de lixo cheios por recolher à porta dos prédios. Nos transportes, os constrangimentos também são muitos. Em Lisboa, o metro encontra-se encerrado, estando apenas garantidos os serviços mínimos nos autocarros e nos barcos. Esta é a primeira greve geral conjunta entre as duas maiores centrais sindicais do país a acontecer nos últimos 12 anos. A última foi em 2013, no período da Troika. Joana Marão Carvalho, para a Euronews, em Lisboa. A União Europeia e Kiev elaboraram um plano de ação para impulsionar a Ucrânia no seu caminho de adesão ao bloco. Os dois parceiros revelaram o acordo na quinta-feira após uma reunião informal em Lviv dos ministros da União Europeia responsáveis pelos assuntos europeus. O objetivo é contornar o veto político da Hungria à abertura oficial das negociações de adesão, um passo que exige a unanimidade de todos os Estados-membros. It is very clear that we are 26 member countries that see a future with Ukraine in EU. It is not a matter of if, it is a matter of when. A Ucrânia vai avançar informalmente com as reformas que se espera que implemente com o apoio da Comissão, permitindo a continuação das negociações técnicas. They all focus on strengthening the rule of law, fighting corruption and building the strong, accountable democratic institutions in Ukraine. And these institutions Ukraine needs for the future accession process. O plano surge num momento crítico para Kiev, que enfrenta uma pressão crescente por parte dos Estados Unidos para assinar rapidamente um acordo de paz com a Rússia. A Ucrânia não precisa de lições sobre democracia. Foi o que disse a vencedora do Prémio Nobel da Paz, Alexandra Matvichuk, numa entrevista ao programa Europe Today da Euronews. Matvichuk referia-se às alegações de Donald Trump de que as autoridades em Kiev estão a usar a guerra como desculpa para evitar novas eleições. Ukraine don't have a need to be lectured about election. In 2004, millions of people in Ukraine organized Orange Revolution when our electoral right was stolen. So we value elections. The question is, do we have security to organize election? This is the main question. A Ucrânia tinha eleições marcadas para 2024, mas não foi possível realizá-las após a instauração da lei marcial na sequência da invasão russa. As autoridades do país dizem apoiar a realização de novas eleições, mas lembram as complicações logísticas de o fazer enquanto o país está em guerra. A administração Trump está a pressionar para que a realização de eleições antecipadas na Ucrânia seja incluída num eventual acordo de paz. Na quarta-feira, a Ucrânia atingiu outro petroleiro da chamada Frota Fantasma da Rússia no Mar Negro. As autoridades russas afirmam que 3 drones marítimos ucranianos atacaram o petroleiro enquanto um avião britânico estava alegadamente a operar na parte ocidental do Mar Negro durante o ataque. Os serviços de segurança da Ucrânia afirmaram que o navio com bandeira das Comores viajava à velocidade máxima com o seu transponder desligado. O petroleiro viajava também dentro da zona económica exclusiva da Ucrânia, ao largo da costa da Crimeia, e dirigia-se para um terminal portuário na Rússia.
A União Europeia, juntamente com o Reino Unido, o Canadá, a Austrália e a Suíça, já tinham sancionado o navio pelo transporte de matérias-primas russas e por operar com os seus sistemas de identificação de navios desativados. A Rússia utiliza uma frota sombra constituída por petroleiros antigos que viajam frequentemente sob bandeiras de países como as Comores e o Panamá para contornar as sanções ocidentais. Em Bruxelas, para conversações de alto nível, Alexander Vučić pareceu sugerir ter recebido uma mensagem de Moscovo. As palavras do presidente sérvio foram gravadas de forma involuntária durante a visita, na qual manteve conversações com altos funcionários da União Europeia. Vučić caminhava ao lado da presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, para tirar a chamada fotografia de família quando mencionou a alegada comunicação. Ainda não é claro qual o teor da alegada mensagem de Moscovo. No entanto, o presidente sérvio é um dos poucos líderes europeus que mantém um canal de comunicação com o Kremlin, uma vez que a União Europeia rompeu relações diplomáticas com a Rússia após a invasão da Ucrânia em 2022. Vučić esteve em Bruxelas para uma reunião destinada a discutir, entre outros temas, a candidatura de adesão do país ao bloco. O primeiro-ministro da Bulgária, Rosen Zelizakov, renunciou esta quinta-feira depois de dezenas de milhares de búlgaros se terem juntado a protestos em todo o país, exigindo a demissão do governo devido a alegações de corrupção generalizada. Estimativas da comunicação social, baseadas em imagens de drones, apontam para mais de 100 mil manifestantes, com alguns relatos a afirmarem que até 150 mil pessoas se reuniram no centro de Sófia. Estudantes das universidades da capital aderiram aos protestos. Outras manifestações ocorreram em mais de 25 cidades da Bulgária, incluindo Plovdiv, Varna, Veliko Tarnovo e Razgrad. Os búlgaros no estrangeiro também se reuniram na quarta-feira com manifestações em Bruxelas, Londres, Berlim, Viena, Zurique e Nova Iorque. Além da renúncia do governo, pediam também melhores condições de vida e de trabalho. Donald Trump anunciou na terça-feira que as forças navais dos Estados Unidos apreenderam um petroleiro ao largo da costa da Venezuela. Uma ação que foi liderada pela Guarda Costeira e apoiada pela Marinha. O presidente do país não forneceu mais detalhes sobre a operação, mas disse que o petróleo seria mantido a bordo do navio. As you probably know, we've just seized a tanker on the coast of Venezuela, a large tanker, very large. Largest one ever seized, actually. And other things are happening. O governo de Caracas condenou a apreensão e considerou-a um roubo flagrante e um ato de pirataria internacional. Esta foi a mais recente tentativa por parte de Washington para aumentar a pressão sobre Nicolás Maduro. Segue-se a uma série de ataques mortais contra alegadas embarcações de tráfico de droga no mar das Caraíbas e no leste do Oceano Pacífico. Uma campanha que tem vindo a ser cada vez mais escrutinada pelo Congresso. Um novo relatório sobre a desigualdade mundial alerta para o facto de menos de 60 mil das pessoas mais ricas do mundo possuírem mais riqueza do que metade de toda a população mundial. O relatório destaca as diferenças extremas de rendimento e riqueza que se traduzem numa distribuição desigual do poder político. Uma elite mundial que representa 0,001% da população é 3 vezes mais rica do que os 50% mais pobres. Ao mesmo tempo, a camada superior contribui desproporcionadamente pouco para as finanças públicas. Os trabalhadores da classe média com um salário profissional elevado, como médicos, professores e engenheiros, pagam uma parte mais elevada do rendimento em impostos do que um multimilionário, cuja riqueza se baseia em estruturas offshore e mais-valias. Esta desigualdade global da riqueza também conduz a uma contribuição desigual no que toca às alterações climáticas. O relatório mostra que uma pessoa do grupo com 1% do rendimento mundial mais elevado emite em média cerca de 75 vezes mais carbono por ano do que uma pessoa entre os 50% mais pobres. À escala global,
O 1% do topo é responsável por 41% de todas as emissões de gases com efeito de estufa, de acordo com a contabilidade baseada na propriedade. O relatório argumenta que o sistema monetário e financeiro internacional está estruturalmente criado para favorecer os países ricos e drenar os recursos dos mais pobres. Arqueólogos do Reino Unido descobriram que os humanos conseguiam fazer fogo há 400 mil anos. Há muito que se sabe que o homem utilizava o fogo natural, mas não se sabe exatamente quando é que aprendeu a criar e a controlar. Encontrar provas da produção do fogo é difícil devido ao desaparecimento dos vestígios ao longo do tempo. We have this evidence for a fireplace. We have next to it archaeology artifacts made by Neanderthals. But what really makes this site extraordinary is the discovery of these two little fragments, and this is just a tiny little fragment of iron pyrite. So this is a mineral that can be used for striking. You strike it with flint and it creates sparks. So it's part of a fire lighting kit. So this is evidence that not only were Neanderthals using fire at this site, but they were also making the fire using flint and pyrite. A equipa arqueológica passou 4 anos a analisar os materiais para excluir a hipótese de incêndios naturais. Os testes mostraram temperaturas acima de 700 graus Celsius e vestígios de queima repetida no mesmo local, indicando que uma lareira foi usada várias vezes. Outros fósseis da mesma idade foram encontrados na Grã-Bretanha e em Espanha, apresentando características ligadas aos neandertais.